Estrutura de dados 2, árvore EVL. Definições. Uma árvore EVL é uma árvore no qual as alturas das subárvores à esquerda e à direita de cada nó diferem no máximo por uma unidade. Essa diferença é medida através do fator de balanceamento. A altura da subárvore à direita menos a altura da subárvore à esquerda deve divergir no máximo em uma unidade. Em uma árvore EVL, para todo nó seja HD, altura da direita, de uma subárvore direita, e HE, altura de uma subárvore esquerda de um nó. HD menos HE tem que estar pertencente entre os valores 0, 1 e menos 1. Caso seja maior, essa divergência for maior, essa árvore estará desbalanceada. E como balancear essa árvore? Para balancear essa árvore, usa-se o fator de balanceamento, que é aquele caso de que o fator de balanceamento tem que ser tem que torná-lo de novo entre esse intervalo 1, 0, 1 e menos 1. Para balancear, a gente usa fazer essa medição através da altura da subárvore, né? Então, nesse caso aqui, é a altura de uma árvore. Partindo do nó A, que é a raiz da nossa árvore. Qual que é a altura da subárvore à esquerda? A altura da subárvore à esquerda é 1, 2. Ou seja, a altura de uma árvore é medida da distância entre o nó que você está olhando até o descendente mais longínquo, né? Mais longe. E nesse outro lado aqui, do lado direito, é a mesma coisa, na mesma altura, 2. 1, 2. Então o descendente mais longe de A neste caso é o G, e neste caso da esquerda é o E. Rotações em AVL. Na inserção ou remoção, utiliza-se um processo de balanceamento que pode ser de dois tipos gerais, rotações simples ou duplas. E essas rotações têm características próprias, né? Isso. Fator de balanceamento deve constar em cada nó de uma árvore. Aqui dada a função. Se o fator de balanceamento de um nó for negativo, a subárvore à esquerda mais alta. Se o fator de balanceamento for positivo, rotaciona a subárvore à direita mais alta. Se o fator de balanceamento for da subárvore, se for à esquerda e à direita for igual a 0, elas estão com a mesma altura. Tá. Exemplo de uma árvore balanceada. Esses aqui são exemplos de árvores balanceadas, né? Então, simula-se a inserção. 25, raiz. Insere-se o nó 10. O valor 10 ele é menor do que o 25, então ele fica à esquerda. Então, 25 puxa para o 10. Depois insere-se o valor 30. 30 chega na raiz, maior passa para a direita. 30. Insere o valor 5. 25 menor direita, esquerda, 10 menor esquerda. Certo? Vamos supor que inserisse o número 20. Mesmo processo. Raiz 25, maior, menor, menor, esquerda. 10, maior, menor, maior, direita. Por que o 20 fica aqui, fica à direita do 10? Porque apesar de ele ser maior que 10, ele é menor que a raiz. Por isso ele está contido do lado esquerdo da árvore. E no último exemplo aqui seria o nó 28, né? Insere o 28, então chega na raiz, maior do que 25, direita. Chega no 30, maior ou menor que 30? Menor que 30, então ele chega para o lado esquerdo. É o mesmo caso do 20. Apesar de ser... Não é o mesmo caso do 20. Apesar de ele ser maior que a raiz, ele está à esquerda, porque o nó que é o pai, que é o nó 30, é maior do que o 28.
E esses numerozinhos aqui? O que são esses numerozinhos? Esses numerozinhos é o tal fator de balanceamento. Qual que é a regrazinha do fator de balanceamento? Subárvore à direita menos subárvore à esquerda. No caso, nó 30. Todo nó folha, que é o último nó, ele tem fator de balanceamento 0. Neste caso aqui seria 0, que na direita não temos nada, menos 1. 0 menos 1, menos 1. Então o fator de balanceamento do 30 é menos 1. O mesmo caso do fator de balanceamento do nó 10. Direita menos esquerda. Direita é 1, menos 1, 0. Por isso que o fator de balanceamento aqui é 0. Por que o fator de balanceamento do 25 é 0? Altura da subárvore de direita, 1, 2. Menos a altura da subárvore esquerda, 1, 2. Então 2 menos 2, 0. Isso aqui é uma árvore AVL. Ela está totalmente balanceada. Vamos a um outro exemplo. Isso aqui já é uma árvore não AVL. Por que ela não é AVL? Porque ela não está balanceada. Quer ver? Ó, altura subárvore à direita. A partir da raiz. 1, 2, 3. A partir da raiz subárvore esquerda. 1, 2. Mas 2 menos 3... 2 menos 3 ela seria... 3 menos 2 no caso seria menos 1. 3 menos 2 daria 1. Realmente o nó 25 aqui é 1. Mas por que ela está desbalanceada? Porque o nó 30 é negativo. Está com um fator de balanceamento superior a 1. Né? E negativo no caso. Né? Por quê? Subárvore à direita. Nada. Então nada menos 2, menos 2. Tem problema ser negativo? Não tem problema ser negativo, mas tem problema ser 2. Então essa árvore só não está balanceada porque o nó 30 está desbalanceado. Vamos para um próximo. Vamos seguir. Operações críticas que podem ser feitas numa árvore AVL. Inserção, remoção. Aonde que ocorre essa remoção e inserção? A inserção ocorre sempre nas folhas. E o que pode ocorrer com essa inserção nas folhas? Pode aumentar a altura subárvore, que é o caso de aumentar mais um descendente, onde o nó foi inserido, né? Inseriu, ele pode estar aumentando os descendentes e a altura e alterar os fatores de balanceamento da árvore. Isso geralmente acontece em quase toda inserção. Inserção em uma árvore AVL. Através do algoritmos de inserção, o que pode ser feito? Pode se efetuar a inserção, ajustar os fatores de balanceamento, verificar o equilíbrio a queda de equilíbrio, né? No caso tem que rebalancear. Se a árvore não estiver balanceada, corrigir através de movimentação dos nós. No caso são as rotações. Se nós voltarmos aqui no 30, no nosso exemplo 30 aqui, ele teria que, se fizesse a rotações aqui, a gente poderia deixar ela novamente balanceadas. Não seria uma rotação apenas, né? Seria mais de uma rotação, mas teria a possibilidade de nivelar a árvore, deixar ela AVL. Rotações. Quais são os tipos dessas rotações? São simples e duplas. Quais são os nós envolvidos? Né? Os principais nós envolvidos. O nó ancestral mais próximo do nó inserido, quer dizer, o nó que desbalancia, né? Ele está envolvido. O filho da subárvore onde ocorreu a inserção também está envolvido. Rotações simples. Utilizada quando a inserção ocorre do lado de fora. Sim, como assim do lado de fora? Quando ela insere numa folha e não fica no meio da estrutura, né? Então não estaria desbalanceando ali. Ó, no caso de inserção na subárvore à esquerda do filho, à esquerda de A, rotação simples para a direita. Caso 2, se a inserção na subárvore for à direita do filho de A, rotação simples à esquerda. Vamos ver um exemplo aqui. Rotação simples para a direita, né? Qual que é o nosso exemplo? O nó inserido aqui, no caso, foi T1. Né? Então vamos medir lá o fator de balanceamento. Vamos ver. É
3, né? 1 menos 2 menos 1. Isso. É 3, é 1 menos 2 menos 1. Aí desbalanceou por causa do peso aqui. Vamos ver o exemplo plástico aqui, que ele não é muito cedo. Então, né, os fatores de balanceamento daquele nosso exemplo, primeiro exemplozinho lá, né? E aqui, o que acontece aqui? Foi inserido um nó 27 nessa nossa árvore que estava balanceada. Né? Não era o balanceamento perfeito. Quando é perfeita, são todos os níveis iguais, né? Para ser perfeito, no caso, o 27 não poderia ser o 27, teria que ser um número maior e estaria contido à direita de 30. Né? Então, o que aconteceu aqui? Ó, com a inserção do nó 27, ele desbalanceou a árvore, que é aquele caso do nosso exemplo, que é o mesmo exemplo. Né? Aqui, ó, o fator de balanceamento do 30 está negativo, está maior do que 1. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma rotação. Uma rotação no nó 30. Para que a gente vai rotacionar o nó 30? Para ele rebalancear a árvore. Então a gente rotaciona ele para a direita, né? Já que a altura da subárvore, a direita mais, a gente vai rotacionar ele para a direita, trocando ele de lugar com 28. Então a raiz da subárvore fica 25, 28, recebe o 27. 27 é maior que 25, menor que 28. Então ele vem para a esquerda e o 30 ele vai descer para o lugar para a direita, porque ele é maior que a raiz, maior que 28, então ele fica ele vai ser o nó, ele vai ser a folha extremo à direita. Depois dessa rotação simples que a gente fez aqui, que é apenas mover o nó desbalanceado para a direita ou esquerda, que foi o que a gente acabou de fazer, o que acontece? Essa árvore aqui, ela tem um balanceamento perfeito. Ó. Nenhum dos nós difere em nada. Esse é considerado um balanceamento perfeito. Rotação simples para a esquerda. O nó inserido aqui foi o subárvore T3. Vamos ver com um exemplo com números aqui. Né? Então, a subárvore que recebe a raiz 25, recebe 10, esquerda, recebe 30, direita, recebe o 20. O 20 ele vai ser menor que o raiz, então esquerda, maior que 10, direita, recebe o 28. Qual que é o 28? Maior que raiz direita, menor que o nó 30, esquerda. Então, no caso aqui, a gente vai receber mais um nó. Mais um valor, que é o 22. O que acontece? Com o caso do 22, ele recebe a raiz 25. 22 maior ou menor que 25? Menor, então esquerda. Daí recebe o 10. O pai aqui no caso é o 10. Maior ou menor que o 10? Maior. Então, direita. Que vem para o nó filho de 10, que passa a ser o pai da última inserção. Então, esse 20, ele é maior ou menor do que 22? Ele é menor que 22. Então, o 22 vai ser inserido como a última folha ele vai ser a última folha na esquerda. Mas daí ele vai estar à direita de 20, porque ele é maior que 20. Certo? E o que aconteceu aqui? Vamos ver o que aconteceu com a nossa árvore. Fator de balançamento de uma folha, 0. 1 menos 0, 1. Então o fator de balançamento do 20 é 1. Vamos ver o fator de balançamento do 10. 2, subárvore direita. Menos, subárvore esquerda. 2 menos nada, daí é 2. 2 extrapolou o nosso limite de menos 1, 0 e 1. O que a gente faz? Balanceamento.
Vamos pegar... Deixa eu pegar o Paint aqui para fazer. Paint. Então, vamos usar o Paint aqui para simular a nossa árvore, né? O que a gente vai fazer? Então a gente vai pegar então o nó desbalanceado é o 10. A gente vai rotacionar para a esquerda. O que vai acontecer com o 10? No nosso caso, o 10 aqui ele vai passar, ele vai descer para a esquerda, né? Ele vai descer e o 20 vai subir. Então vai ter, como é que vai ficar a nossa subárvore? A subárvore vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Depois tem o 25, a raiz. Mesmo nível. E depois o 28, certo? Escrever. Então, qual que é a nossa raiz? Nossa raiz é o 25. O que aconteceu com o 10? O 10 desceu e subiu o 20. Então, aqui vai ser o 20. Vamos reinserir os nós a partir do 20. Quais são os nós que foram modificados nessa rotação à esquerda? O 10 que desceu, então vamos pôr o 10 aqui embaixo. O 10 aqui embaixo. E o 30 que sobrou. O 30 era filho de... Ah, não tem o 22, que no nosso caso aqui. O 22 era filho de 10, de 20. E 10 filho de... O 10 era filho da raiz, o 20 filho de 10 e o 22 filho de 20. O 22 vai continuar como filho de 20. A ordem de pai aqui entre 10 e 20 vão se alterar, já que ele desceu. Então a partir de agora o pai é o 20, continua tendo como filho o 22 e passa a receber agora o 10. Do lado direito da nossa subárvore tinha o 30, que era filho de 25, continua sendo filho de 25, e o 28 que isso não será alterado. Então, mais ou menos ficaria assim a nossa subárvore. Vamos medir o fator de balanceamento. Todo nó folha, que é o caso do 10, 22 e 28, recebe fator de balanceamento 0. Então o fator de balanceamento aqui também é 0. Fator de balanceamento aqui também é 0, né? Vamos ver o fator de balanceamento de 20. Altura subárvore à direita, 1. Altura subárvore à esquerda, também é 1, menos 1. Então, qual que é o resultado nosso aqui? Então, o nosso fator de balanceamento aqui é 0. Então, fator de balanceamento do 20, 0. Vamos calcular o fator de balanceamento da subárvore à direita. 0, no 28 é folha, então é 0. O 30, 0 menos 1. Então, 30 é menos 1. Ok? Fator de balanceamento da nossa subárvore, da nossa raiz, no caso, né? Subárvore à direita. Qual que é a altura subárvore à direita? 1, 2. Qual que é a subárvore da nossa altura subárvore à esquerda? 1, 2. Então, 2 menos 2, fator de balanceamento da raiz, 0. Árvore AVL balanceada. Cotações ou rotação dupla, utilizada quando a inserção ocorre do lado de dentro. Do nó A, podemos ter caso 3, inserção de uma subárvore à direita do filho à esquerda de A.
rotação dupla direita. Caso 4, inserção na subárvore esquerda do filho à direita de A. Rotação dupla esquerda. Né? Principais nós envolvidos. Nó A, que é o ancestral, próximo do nó inserido, que possuía o fator de balanceamento diferente de 0 antes da inserção. E o nó B, filho da subárvore onde ocorreu a inserção, e o nó C, filho de B na subárvore onde ocorreu a inserção. Então, outro exemplo aqui de inserido que é o caso do nosso estado descrito ali, né, que o novo nó foi inserido na raiz de C. Vamos ver o nosso caso aqui, o fator de balanceamento de novo. Folha 0 e 0, fator de balanceamento C do C é 0, por quê? Altura subárvore direita 1, altura subárvore esquerda 1, 1 menos 1, 0. Fator de balanceamento de B, altura subárvore direita 1, 2. Fator de balanceamento, altura subárvore esquerda 1, 2 menos 1, 1. Vamos ao nó raiz, ao A. Fator de balanceamento do A, altura subárvore direita 1, menos a altura da subárvore esquerda 1, 2, 3. O que aconteceu com a subárvore? Ela está pendendo para um lado, ela desbalanceou. Então a gente vai rebalancear. Como? Rotações duplas. Tá, joia. Então vamos para a rotação dupla da subárvore. Aqui é o exemplo como a árvore deve ficar. Ela vai ficar assim para ficar totalmente balanceada. E o que é interessante em árvore binária AVL é que cada nó, independente se é raiz ou se não, pode ter no máximo 2 filhos. Então essa árvore aqui, depois do devido balanceamento, ela vai ser totalmente balanceada. É aquela que os fatores de balanceamento de todos são zeros. Vamos balancear nossa árvore. Novo arquivo, não salvar. Tá bom. Então, qual que é a nossa situação aqui? Vamos rotacionar o A para a direita primeiro. Então, vamos rotacionar o A para a direita. Então, ficaria a raiz. Isso, né? O fator desbalanceado está aqui no quadro. Né? Então, vamos rotacionar o rotacionar o A para a direita. Então vai receber aqui. Depois a gente vai conter então o A à direita. Depois do A temos o T4. E o T4 também é maior que A. Né? Então nesse caso aqui, o que está ficando aqui? Está ficando o B. A e T4, certo? E como o B passou a ser raiz, o que vai acontecer aqui agora? Então vamos ter inserção de C isso, é o C agora, desceu o A pro B, daí fica até a T4, certo? Daí seria C maior que... Não, isso aqui tá certo não. Então, vamos continuar aqui, né? Então, vamos... De acordo com a árvore apresentada, então a gente vai fazer agora
o balanceamento de acordo com as rotações duplas, né? Vamos para o nosso documentozinho de imagem. Então, aqui a gente vai separar a subárvore. Essa é a nossa essa árvore, a gente vai separar a subárvore à direita. O que tem na nossa subárvore direita? Então temos o nó, o valor 30 no nó, o valor 27 e o valor 28.